Eu não sabia que tudo mudaria em um segundo. A briga começou com um simples gesto, um descuido. As compras estavam ali, organizadas em sacolas de papel, um pequeno alívio depois de uma longa semana. Carlos entrou em casa e, antes que eu pudesse dizer uma palavra, ele as atirou no chão. As frutas e legumes rolavam pelo piso enquanto ele soltava aquelas palavras cruas e cortantes. Usa teu dinheiro. O eco ainda ressoava nas paredes do nosso pequeno apartamento. Sentada no sofá, vi tudo acontecer devagar, como se estivesse assistindo a um filme. O olhar de Sofia, nossa filha de 7 anos, mudou. Era um olhar confuso, como se tentasse entender a gravidade do que estava diante dela. Meu coração apertou. Era uma cena que eu nunca imaginaria que testemunharia em nossa casa. Aquele momento cravou-se em mim, cada fragmento arquitetando um labirinto de emoções que eu nunca quis explorar. As sacolas espalhadas contavam uma história diferente. Eram as tentativas de tornar nossas vidas. Eu respirei fundo. A tensão no meu peito pulsava e as lágrimas se acumularam, ameaçando escapar. Mas, em vez de me deixar levar pela onda de dor e vergonha, sentindo a necessidade de gritar ou retaliar, algo dentro de mim começou a mudar. Ouvi a respiração de Sofia ao meu lado, seu pequeno corpo rígido, refletindo toda a confusão. Eu sabia que aquele momento não era só sobre Carlos e eu. Era sobre o que eu queria ensinar a ela, sobre como eu queria que ela visse o amor. Eu olhei para ele. A raiva dele era um grito desesperado, mas a minha voz era tranquila. Isso não é amor, disse firmemente, mas baixinho. Eles eram apenas palavras, mas carregavam o peso de todas as vezes que eu deixei que ele falasse assim. O silêncio que se seguiu parecia um burburino. As janelas estavam abertas, e o som do trânsito lá fora se tornou o fundo de uma cena que eu estava tentando criar. O olhar de Carlos encontrou o meu, e naquelas frações de segundo, não via mais o homem que eu conhecia. O que eu faria a seguir? Até onde eu estaria disposta a ir? Naquelas paredes que sempre foram minha fortaleza, uma avalanche de possibilidades começou a se desdobrar. Eu precisei de um tempo para processar tudo, mas sabia que tinha que agir. O que se passava dentro de mim pulsava como uma tomada de decisão, um sopro de esperança. E enquanto olhava para Carlos, fiquei sabendo que esse não era um momento de me deixar abater. O que realmente significava estar viva e forte viria à tona. E com um aperto no meu coração e um leve tremor nas mãos, eu me preparei para dar o próximo passo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like e me conta. Aqui cada canto guarda uma história, um momento feliz ou triste. E tudo isso parecia ruir na última briga com o Carlos. Eu costumava acordar todos os dias às 6 da manhã. Fazia o café todo dia igual, aquele que Carlos sempre dizia que era forte demais, mas não me importava. Achava uma pequena vitória ser a primeira a levantar. Colocava o pão na torradeira, sentia o cheiro da madeira da mesa onde sempre tomávamos café juntos. Mesmo que às vezes o silêncio fosse ensurdecedor. Sofia, nossa filha, costumava despertar logo depois. Seu sorriso ao entrar na cozinha, com os cabelos bagunçados, sempre iluminava o dia. Meu coração se enche de amor só de lembrar. Trabalhava como assistente administrativa em uma empresa de logística. A rotina era maçante, mas a segurança no emprego me fazia feliz. Eu dedicava boa parte do dia a pensar em soluções para os problemas da empresa. Profissionalmente era competente. Mas em casa, o que eu via, as respostas nunca pareciam ser suficientes. Naquele dia, quando Carlos atirou as sacolas no chão, eu não conseguia acreditar no que estava vendo. O choque me paralisou. As frutas rolando pelo piso, a raiva em seu olhar,
Tudo isso parecia surreal, como uma cena de filme. Senti um nó na garganta quando vi o olhar confuso da Sofia. Ela não merecia isso. Nela, vi a minha infância, as pequenas vulnerabilidades, as inseguranças. E foi ali, no sofá, que percebi que precisava tomar uma atitude. Naquele momento, uma onda de clareza me invadiu. Não sei bem como explicar isso, mas uma força interior começou a se mostrar, como um sopro de vida dentro de mim. Lembro de pensar nas cartas que minha mãe me escrevia quando eu era criança e na importância de se fazer ouvir, de expressar o que sentíamos. Eu não queria apenas sobreviver a essa situação. Eu queria mudar. O silêncio que se seguiu à minha frase, "Isso não é amor", parecia imenso, mas também era um espaço que eu precisava. Ouvia o "se". A rotina que antes trazia conforto, agora era uma prisão. Mas com a raiva de Carlos grudada nas paredes, uma ideia começou a brotar em mim. Eu precisava de um plano. Não fazia ideia de que tipo de plano, mas sabia que tinha que começar a mudar a dinâmica entre nós. Olhei para Sofia de novo, tentando não deixar que a desilusão transparecesse em meu rosto. Ela precisava de esperança. Então, em meio ao caos, lembrei de um pequeno caderninho que guardava em uma gaveta na mesa. Um lugar onde escrevia meus sonhos, ideias e até mesmo as mais íntimas inquietações. Aquilo sempre foi meu escudo, e agora poderia se tornar meu guia. O que eu precisava era dar um passo em direção à liberdade. Assim, dias depois da briga, meu coração pulsava de ansiedade e expectativa. Carlos tentou voltar à rotina normal, como se nada tivesse acontecido. Passamos a nos falar superficialmente, evitando o que realmente importava. Isso me irritava. Tudo parecia estar em suspenso. E eu queria mostrar a ela que mulheres também podem ser fortes e que não precisamos aceitar menos do que merecemos. Afinal, eu não sou só mãe ou esposa. Sou Ana. Eu tinha sonhos e ambições que estavam enterrados sob os conflitos diários. Decidi que precisava mudar algumas coisas. E isso não era apenas sobre se afastar de Carlos. Também era sobre me encontrar novamente. Comecei pequenas ações, como cursos online de algo que realmente amava, design gráfico. Eu sempre brinquei com essas ideias, mas nunca tive coragem de levá-las a sério. Meus olhos brilhavam ao pensar em criar algo novo, algo que pudesse dar vida às minhas emoções. O tempo passou, e a tensão em casa só aumentava, mas algo dentro de mim estava mudando. Eu estava começando a me ver de novo. E ao mesmo tempo percebia que Carlos também parecia diferente, mais distante, quase como se ele soubesse que uma transformação estava em curso, um eco da mesma inquietação que pulava em minha mente. Um dia, ao retornar do trabalho, aquilo foi um choque. Seria um passo difícil, mas eu não estava certa se era um primeiro passo para a reconciliação ou apenas uma forma dele tentar manter as aparências. Meu coração estava acelerado, e uma voz dentro de mim questionava se eu realmente queria continuar nesse caminho. Afinal, o que eu realmente desejava? E ali, naquele momento, percebi que por trás daquela proposta estava algo mais profundo. Meu desejo de verdade. Um desejo mais forte do que a dor e a desilusão. Mas também um temor. Como prosseguir? A pressão em meu peito aumentava. O que eu faria a seguir? Eu precisava decidir. Eu tinha um segredo. Uma nova missão. Descobrir quem era Ana novamente, longe das sombras que me oprimiam. E quanto mais pensava nisso, mais convicta eu me tornava de que este estava longe de ser o fim. Na verdade, era apenas o começo. Eu estava lembrando de como tudo parecia tão simples antes da tempestade. Acordava com o sol entrando pela janela, iluminando o quarto com aquele tê. Às vezes ríamos das pequenas coisas. Era ali, com o cheiro do café fresco e o crocante do pão na torradeira, que tudo parecia perfeito. Antes, eu tinha sonhos que aqueciam meu coração. Queria ser designer. Lembro de, no ensino médio, desenhar roupas e pensar em como poderia transformar as ideias em algo real. Carlos costumava dizer que eu tinha talento e me incentivava. Ele sempre foi a pessoa que acreditava em mim, e isso me dava impulso. Então, por que esses sonhos foram deixados de lado? Com o passar dos anos, as obrigações tomaram conta e a vida seguiu em outra direção. Fui me acomodando.
O trabalho como assistente administrativa era estável, mas não fazia meu coração pulsar. Lembro de sentir um misto de alívio e frustração ao chegar em casa após um longo dia. Muitas vezes olhava para os cartões postais que colecionava, lembranças de lugares que queria visitar. Brasil, Europa, Japão. Cada destino guardava uma história que sonhei viver. Carlos estava sempre. A educação de Sofia, as despesas da casa. Era o ciclo. A rotina fazia o amor parecer uma obrigação. O carinho se perdeu entre tarefas diárias. O "como foi seu dia?" se tornou "acabei de comer, preciso dormir". E em meio a isso, perdi a noção de quem eu era. A mulher sonhadora que eu costumava ser estava quase irreconhecível. Faço um esforço agora para lembrar das nossas conversas, os momentos de alegria entre as obrigações. Um domingo à tarde, fizemos um piquenique no parque. Sofia corria rindo e brincando, enquanto Carlos e eu trocávamos olhares de cumplicidade. A grama verde, o céu azul. Eu me senti em paz. Mas algo sussurrou em mim uma dúvida, uma inquietação. Havia os momentos em que o olhar dele mudava. O jeito de ele falar, com o tom mais ríspido, como se fosse fácil deixar escapar a leveza. Pequenos detalhes que antes eu ignorava. Ele começou a sair mais vezes com os amigos e voltar tarde. Perguntas sem resposta ficavam presas na garganta. O que ele estava fazendo? O que mudou? Não queria ser a mulher ciumenta, mas algo estava fora de lugar. A primeira vez que me senti insegura foi quando ouvi o telefone tocar à meia-noite. Ele levantou, mas não levou o celular. O olhar dele, ao voltar, tinha algo que me inquietou. Era apenas um trabalho, ele dissera, mas eu percebi que havia algo mais no ar. Até mesmo a forma como ele se distanciou emocionalmente começou a ficar clara para mim. O Carlos que eu conheci sempre foi carinhoso. Lembro das vezes em que me surpreendia com flores depois de um dia cansativo. Agora, o silêncio entre nós se tornava mais pesado a cada dia. Havia dias em que eu não sabia como chegar até ele. Sentia como se estivéssemos flutuando numa correnteza, distantes um do outro. Sofri em silêncio. Criava diálogos na minha cabeça, tentando entender o que havia dado errado. Me perguntava. E o pior era saber que não era só eu quem sentia. Sofia também notava. O jeito que ela me olhava, às vezes preocupada. Como se percebesse que algo não estava bem. O inverno chegou, e eu ainda guardava os dias de sol na memória. O frio trazia uma tristeza silenciosa. E então, adicionei ao meu dia pequenas rotinas que me ajudaram a escapar. Comecei a fazer caminhadas pelo bairro. Caminhar sempre me trouxe clareza. Usava fones de ouvido. Deixava a música me levar enquanto eu analisava a vida. Comecei a notar o que estava ao meu redor. Os vizinhos, o mercado, a padaria com o cheiro do pão fresco. Tudo isso era a minha maneira de encontrar um pedaço de paz. E foi numa dessas caminhadas que percebi que precisava ser mais ativa. Decidi que queria fazer algo por mim mesma, me reerguer. Comecei a sonhar novamente. Ao voltar para casa, cada passo me enchia de novas ideias. Pensei na possibilidade de abrir um ateliê, algo para expressar a minha arte, a minha criatividade. Quando compartilhei com Carlos, ele simplesmente balançou a cabeça sem muita empolgação. Eu queria aquele apoio, mas o silêncio dele me fez perceber que eu estava sozinha nesta vontade. Algo dentro de mim se fechou. Na mesa da cozinha, nós começamos a ter pequenas discussões. Ele se irritava por qualquer coisa que eu falava. Uma toalha fora do lugar, um copo na pia. Eu tentava entender, questionava o que estava acontecendo. E era como se a cada pergunta que eu fizesse, a resposta fosse uma barreira. O que deveria ser diálogo se transformou em gritos. As marcas da solidão foram se acumulando. O que mais doía era ver Carlos focado no celular, ignorando minha presença. Aquilo corroía minha autoestima. Me perguntava, que homem é esse que não reconhece a mulher que ele escolheu? Lembro de uma noite em que, ao voltar do trabalho, encontrei a casa iluminada. Carlos tinha feito um jantar especial. Minha esperança ressurgiu, mas no momento em que ele foi abrir a garrafa de vinho, as pequenas decepções se acumularam até culminar no dia da briga.
Senti meu coração em pedaços, olhei para Sofia e percebi que ela não merecia isso. O amor deveria ser um abrigo, mas estava se transformando em um campo de batalha. E eu, cada vez mais, tinha que decidir como lutar. A ideia de lutar por mim mesma começou a ecoar. A urgência de mudar estava nas minhas veias. Essa tempestade estava se formando em mim. O que eu queria viver? Eu desejava um amor que me respeitasse, que me considerasse. Meu universo estava levando minha força, mas ao mesmo tempo a vida me empurrava a lutar por quem eu era, mas eu ainda não sabia como. O envelope na mesa parecia um peso, uma incerteza sobre como eu deveria prosseguir. E enquanto olhava para Carlos, uma pergunta ardia em minha mente. Até onde você irá para reconquistar a mulher que ama? Uma tristeza misturada com esperança, movimento e silêncio. Todos os sentimentos em um só lugar. A enorme questão era: eu estava pronta para dar? A ideia de irmos ao terapeuta parecia um alívio, mas também um nó no meu estômago. Como eu poderia confiar que ele estava realmente comprometido em consertar o que estava quebrado entre nós? Então aqui estava eu, em um limbo, entre o desejo de acreditar nele e a realidade que me cercava. Eu precisava de respostas. Eu precisava de clareza. Nos dias que se seguiram, minha mente estava sempre girando. Carlos tentava agir normalmente, como se nada tivesse mudado. E eu tentava fazer o mesmo. Mas o silêncio era ensurdecedor. As palavras que costumávamos compartilhar agora pareciam incluir apenas as obrigações diárias. Onde está o documento? O mercado está fechado hoje? Sofia precisa da mochila nova para amanhã. O que havia acontecido com os sussurros carinhosos? As pequenas piadas que fazíamos na cozinha? Parecia que tudo havia desaparecido. No trabalho, eu me perdi em pensamentos. Ouvi os colegas conversando, rindo, compartilhando histórias sobre suas vidas. Eu observava tudo da minha bolha, quase como uma espectadora. O que eu estava vivendo parecia tão distante das preocupações deles. Eu queria gritar, queria expor tudo o que estava sentindo, mas não consegui. Até mesmo as pequenas conquistas diárias foram atingidas pela tempestade que se formava em mim. Durante as noites, quando Carlos dormia ao meu lado, eu me peguei revivendo os momentos felizes. O cheiro do café fresco pela manhã, o calor de sua mão apertando a minha enquanto caminhávamos. O que havia mudado tão radicalmente entre nós? E as conversas que antes eram tão naturais, agora pareciam uma luta para respirar. Olhei para sua fotografia na mesa de cabeceira, aquela de nosso casamento. Eu não reconhecia mais aquele homem. A raiva que agora transparecia em seu comportamento era inexplicável. Eu me perguntava se ele ainda se lembrava do quanto eu o amava, do quanto desejava que ele estivesse presente em nossa relação. Mas em vez disso, eu estava presa em uma espiral de... O mundo ao meu redor desapareceu. Eu tremi, um frio percorreu meu corpo. Meu estômago revirou, e eu não sabia se deveria tirar a mensagem da tela ou se deveria deixá-la ali, um sinal da verdade que eu temia descobrir. Mas a verdade sempre estava sendo empurrada para debaixo do tapete. Uma parte de mim queria confrontá-lo, a outra parte implorando para recuar, para ignorar a sensação de traição que estava enraizando em mim. E se eu estivesse enganada? E se eu estivesse apenas desiludida? Não. As perguntas martelavam na minha mente, e eu precisava de respostas. Naquela noite, fiz o jantar tentando criar um clima leve. Preparei a receita favorita dele, mas isso não funcionou. Ele entrou em casa, jogou a mochila de qualquer jeito no sofá e mal me cumprimentou. A cobrança na voz dele me fez sentir pequena. Sentamos à mesa e o silêncio era quase palpável. Depois do jantar, me senti corajosa. Olhei para ele e disse: "Acho que precisamos conversar sobre algumas coisas." Mas ele apenas resmungou algo sem sentido, se dirigindo para a cozinha para lavar os pratos. O coração apertado, decidi que não poderia mais esperar. Subi para o quarto, sentindo as mãos trêmulas. Peguei o celular dele na mesa. Hesitei. Então, tudo aconteceu como um turbilhão. Eu cliquei e li.
A mensagem ainda estava lá. Uma sequência de perguntas brotava em minha mente. Quem era essa mulher? O que ele estava fazendo? O que estava escondendo? A pergunta mais importante: por que eu não estava sabendo de nada? Aquilo me doía. Eu não conseguia mais ignorar. O coração batia forte, como se estivesse me avisando sobre o perigo iminente. Ele apareceu do nada no quarto, e eu dobrei a mão, tentando esconder o celular. Mas não adianta. Ele notou. O olhar de Carlos se transformou, e toda a insegurança que já estava presente se intensificou. O que você está fazendo com o meu celular? Perguntou, a voz alta, como um trovão. Parecia que todos os sons se dissiparam, como se o tempo tivesse parado. Eu só vi a mensagem, respondi, tentando manter a calma, mas a raiva e a tristeza borbulhavam em mim. Para que eu estava tentando mentir? O que eu pretendia ganhar com isso? Estava cada vez mais clara a situação. Ele olhou para mim, e algo mudou. Não vi mais o homem que amava. Vi um estranho. O que você quer de mim? Se não confia em mim, por que está comigo? A defensiva dele só fazia aumentar o meu desconforto. Eu queria entender, mas achava que ele nem ao menos estava disposto a me ajudar. Estava tentando entender nossas mudanças, Carlos. O que está acontecendo com você? Minhas palavras saíram como um grito, e o nó na garganta apertava cada vez mais. Existia uma angustiante necessidade de ter respostas. Para com isso. Você está criando um drama onde não há. Ele rebateu, e a frustração transbordou em sua voz. Ele parecia tão distante, tão perdido em suas palavras. Aquilo me fez sentir a dor da traição ainda mais forte. Como podíamos estar tão longe um do outro, tão próximos fisicamente, mas tão emocionalmente distantes? O silêncio que se seguiu foi cortante, como um gelo que se formava num oceano revolto. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não poderia ignorar novamente, mas também não queria brigar. A escolha entre ser forte ou ser a mulher que suporta tudo, na esperança de dias melhores, estava cada vez mais pesada. Você se tornou um estranho, e eu não sei o que fazer, eu murmurei, a voz trêmula. O desespero tomou conta de mim. O chamado por ajuda ecoou na solidão da minha alma. E então, numa fração de segundos, a porta do nosso quarto se abriu. Carlos estava prestes a responder, mas a expressão em seu rosto mudou. Apenas um segundo. Seus olhos se arregalaram. Eu não sabia se iria dizer algo que mudaria nossos destinos, ou se a situação estava prestes a ficar ainda mais complicada. Sofia estava ali, na porta, com um olhar de preocupação no rosto, segurando seu ursinho. "O que está acontecendo?" ela perguntou, e a pureza daquela resposta desfazia as barreiras, o coração em pedaços de uma mãe. Mas, ao mesmo tempo, isso me fez perceber que meu comportamento estava refletindo na vida dela. Mais uma vez, eu me perguntava, o que eu estava ensinando? A situação se tornava insuportável. Enquanto Carlos olhava para nossa filha, percebi que havia chegado a um ponto crítico. Eu não poderia mais ignorar o que estava diante de mim. Essa tempestade que se formava não era apenas sobre nós dois. Suas consequências afetariam a Sofia. E o que eu poderia fazer por ela? A urgência se intensificou dentro de mim. E a palavra que me acompanhava agora era decisão. O que viria a seguir, eu não sabia, mas sabia que não poderia mais permanecer em um R. O que eu faria a seguir impactaria nossas vidas para sempre. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Olhei para a Sofia, que ainda estava ali na porta, com seu ursinho nos braços, e o que mais me preocupava naquele momento era como mantê-la afastada de qualquer tipo de agitação. Carlos parecendo irritado, mas por dentro eu estava em um turbilhão. O que havia acontecido com nós dois, o que transformou nosso amor em uma batalha interminável. Enquanto tentava acalmar meu coração, tomei uma decisão. Não era hora de agir impulsivamente. Não. Precisava entender tudo, e para isso eu precisava me armar com informações. A dor em meu peito era real, mas uma parte de mim começou a se sentir estranhamente fria. Era hora de ser estratégica. Após aquele encontro inesperado, tranquilizei Sofia e a mandei voltar para o quarto. "Estou só conversando com o papai, querida", falei, tentando esconder a agitação que se desenrolava dentro de mim.
Assim que ela saiu, fechei a porta do. Eu não podia viver com dúvidas. Um plano começou a se formar na minha mente. Eu precisava ser discreta, juntar as peças do quebra-cabeça. O que eu poderia fazer? A primeira coisa que me veio à cabeça foi procurar por provas, e sabia exatamente onde começar. Quando Carlos estava no trabalho, eu fui até o computador. Vamos ser sinceras, ele não era tão protegido assim. Abri o e-mail dele. Meu coração pulsava. O que eu estava prestes a fazer era arriscado, mas a curiosidade e a necessidade de respostas eram mais fortes. Comecei a fuçar as mensagens. A cada e-mail que abria, esperava encontrar algo, qualquer coisa que confirmasse minhas suspeitas. No início, tudo parecia normal, bizarro até. Conversas de trabalho, comunicação com colegas. Mas à medida que eu ia descendo na caixa de entrada, algo me chamou a atenção. Uma mensagem menos formal, mais pessoal que as outras. Era de uma mulher. O nome antes desconhecido acendeu uma luz vermelha em mim. A mensagem era simples, mas o tom era íntimo, quase afetuoso. Meu coração acelerou. O que era aquilo? Oi, amor. Espero que tenha um tempinho para nós dois essa semana. Sinto sua falta. Não consegui pensar direito. Apenas aquele pequeno trecho trazia tantos sentimentos à tona: dor, raiva, desesperança, e a ideia de que uma terceira pessoa estava se intrometendo na minha vida, na vida da minha filha, me deixou paralisada. Mas antes de decompor tudo em lágrimas, eu sabia que precisava reagir de outra forma. Não era o momento de ser a mulher desamparada. Não mais. A mensagem continuava em minha cabeça, mas eu lutei contra aquela enxurrada de sentimentos. Em vez de agir por impulso, armei uma estratégia. Fui até a gaveta, onde guardava algumas coisas de Sofia. Peguei um caderninho que usei para anotar ideias e sonhos, e comecei a escrever. Precisei colocar meus pensamentos em ordem. O que eu sabia até agora? O que poderia fazer em seguida? Fui anotando tudo, cada detalhe. A mensagem que encontrei, as suspeitas que me cercavam. Olhei para o meu reflexo no espelho. As dúvidas estavam lá, mas também havia uma nova luz no meu olhar. Não seria mais uma espectadora da minha vida. Precisava me preparar. O que mais eu poderia descobrir? Enquanto isso, Carlos voltava para casa, e a tarde passava em um ritmo lento. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, o que me deixou ainda mais determinada. Precisava buscar informações, provas concretas. Precisava entender a extensão daquele comportamento. Precisava saber se havia mais do que aquelas mensagens. Nos dias seguintes, me mantive atenta. Observei os hábitos de Carlos. Tudo se tornava um jogo. Ele saía mais tarde do trabalho, e as mensagens se tornavam mais frequentes. Comecei a anotar os horários em que ele saía e voltava. Tentei me manter ativa, viajando para o trabalho, buscando levar Sofia ao parque, mas ao mesmo tempo, algo estava fervilhando dentro de mim. Era uma mistura de medo, mas também de liberdade. Certa noite, quando Carlos já estava em casa, esperei que ele se distraísse com a TV. Decidi que era hora de fazer algo mais direto. Fui até o celular dele enquanto ele estava fora da sala, e como se fosse uma cena de filme, olhei para a tela. As mensagens estavam agora muito mais frequentes. Uma verdadeira troca de carinhos que me deixou enjoada. Eram risadas, compartilhamentos de segredos, quase como se não houvesse uma família em casa. As mensagens que se seguiam eram como facadas no meu peito. Uma delas: "Você é tudo o que eu quero", fez meu estômago revirar. Era claro que o que estava acontecendo ia além de um desvio emocional qualquer. O que eu estava vendo era uma traição real, não apenas emocional, mas também uma traição. Eu sabia que tudo o que eu tinha descoberto não era algo que poderia ser ignorado. Precisava planejar. Precisava guardar tudo para mim até que eu estivesse pronta. Nos dias que se seguiram, tomei como rotina me manter calma. Comecei a me organizar. Comecei a guardar dinheiro, não muito, mas o suficiente para criar uma rede de segurança. Voltava para o trabalho e a solidão que antes me consumia começou a se transformar em um impulso. Eu tinha um objetivo agora.
Enquanto isso, Carlos parecia cada vez mais despreocupado. Ele nem imaginava o que eu estava guardando. Havia uma frieza que se instalou em mim. Eu não era a mulher que ele costumava conhecer. O desespero se dissipou, dando lugar a uma estratégia bem pensada. As mensagens continuavam, e as provas só se acumulavam. O que parecia distante agora estava muito perto. O momento de agir estava se aproximando, e eu precisava estar pronta. Certa noite, enquanto todos na casa pareciam adormecer em uma bolha de ilusão, sente o que eu faria quando finalmente tivesse as provas completas. O confronto não se acessava em minha mente. Preciso ser cuidadosa e as cartas ainda não estavam todas jogadas. A expectativa crescia dentro de mim. O que estava por vir? Eu já havia me preparado, mas ainda havia um sentimento pesado no meu peito. O desfecho poderia ser devastador, mas a liberdade parecia ainda mais sedutora. Carlos não tinha ideia de que a tempestade estava prestes a se instalar. E enquanto pensava em tudo isso, não pude evitar um pequeno sorriso, uma sensação de poder que se dificultava a ignorar. O jogo estava prestes a mudar. O que eu faria em seguida? As possibilidades dançavam em minha mente e me preparei para a mudança que se aproximava. Essa história ainda estava longe do fim. Eu acordei naquele dia com um misto de determinação e nervosismo. O sol forte entrava pela janela, iluminando tudo ao meu redor, mas por dentro ainda havia nuvens de preocupação. Olhei para o relógio e percebo. Depois do café, respirei fundo e peguei meu celular. As mensagens que eu teria que registrar estavam na ponta da língua. O primeiro passo era garantir que eu tinha tudo documentado. O dia anterior tinha sido um turbilhão, e agora as minhas decisões precisavam ser claras. Comecei a reunir os prints das conversas. Cada palavra que eu lia de Carlos tinha a capacidade de me deixar mais angustiada. Mesmo assim, tinha que fazer isso. Eram provas. Enquanto resolvia isso, organizei um caderno ao meu lado para anotar tudo. As horas se passavam, e enquanto analisava as mensagens, minha mente se repetia quais os próximos passos. Como alguém que planejaria uma viagem importante, eu montava minha estratégia. Movei os dedos pelo teclado do celular, ciente de que estava montando algo que poderia mudar tudo, não só para mim, mas para Sofia também. Assim que terminei, guardei tudo com cuidado. Comecei a organizar minha bolsa para as tarefas do dia. Tudo parecia normal, mas a inquietação. Carlos já estava acordado e me cumprimentou com um bom dia que soou um pouco mais frio do que o habitual. Senti uma pontada de dor, mas sorri e continuei a arrumar as coisas. Troquei algumas palavras sobre a rotina e tentei manter a conversa leve, mas sempre havia uma barreira invisível entre nós. A cada pergunta que ele me fazia, eu sentia aquela necessidade urgente de responder com sinceridade, mas o medo de fazer isso me travava. Durante a manhã, aproveitei para consultar discretamente o advogado que encontrei online. Compreendi que não podia apenas sentar e esperar que as coisas se resolvessem. Quando pude, meti-me no carro e dirigi para o escritório dele. O caminho foi marcado pelo trotar da minha respiração. O que eu estava prestes a fazer era arriscado, mas necessário. Não havia espaço para erros. Ao entrar no escritório, fui recebida por um ambiente moderno. O advogado era um homem gentil, compreensivo. Conversamos por um tempo e ele ouviu atentamente cada uma das. Ele falou sobre opções legais e o que eu poderia esperar se tomasse uma decisão drástica. Saí de lá com algumas orientações e um novo fôlego. Era um pequeno passo, mas que me empoderou. Do caminho de volta para casa, meu cérebro estava em loop. Como agir? Mantenha as aparências. Siga com a rotina. Não podia dar a Carlos a impressão de que ele era suspeito de algo. Ao entrar em casa, a vibe era tensa. E mesmo que estivessem só eu e Sofia, não deixava que isso afetasse. Ao invés, tomei a decisão de fazer um lanche especial para nós e aproveitar um tempo juntas. Enquanto preparava a comida, fui observando algo. Os olhares de Sofia frequentemente me assustavam. Às vezes eu sentia que ela sabia de algo,
mesmo que nada fosse explicitamente dito. O que eu queria era dar a ela um lar feliz, onde se sentisse protegida e amada. A cada risada que trocávamos, o calor que eu tentava criar me fazia sentir que ainda havia uma chance de felicidade. Depois do lanche, voltei à minha ré. A ideia de que eu poderia precisar usar tudo isso em um futuro próximo estava me dando força. Naquelas semanas, as mensagens de Carlos continuaram se acumulando. Eu fiquei amiga de um grupo de mulheres que eram experientes em lidar com essas situações. Elas me ajudavam a ver que havia vida após a dor. Algumas conversas ao longo de um café me mostraram perspectivas valiosas, e eu sabia que esse apoio me encorajava a ser mais resoluta. Comecei a usar o WhatsApp para me conectar com uma delas, um suporte emocional, uma pesquisa do que fazia a seguir. Era champanhe a cada vitória, apesar do contexto melancólico. No trabalho, eu ainda lidava com o aborrecimento diário. Enquanto organizava documentos e conversava com colegas sobre prazos, centralizava minha mente nas minhas pesquisas, no que poderia fazer. O desafio era ser discreta, fazer parecer que tudo continuava bem, mesmo que as paredes ao meu redor estivessem pegando fogo. Até que uma noite, enquanto apagava as luzes de casa. Não queria levantar suspeitas, mas ao mesmo tempo precisava saber a extensão de suas ações. Enquanto isso, o meu plano, com cada desafio que surgia, se tornava mais complexo. Nos minutos seguintes, uma ideia brotou em mim. Se eu pudesse obter provas mais concretas, talvez pudesse me sentir mais confiante. Por que não considerar ouvir as conversas dele em casa? Decidi então comprar um gravador pequeno. Ele ficava escondido na bolsa, enquanto eu ia me preparando para os próximos dias. Com isso, poderia expandir minhas provas. Cada nova estratégia que eu colocava em prática reforçava a minha determinação. Como seria escutar algo que pudesse mudar tudo? E, ao mesmo tempo, a pergunta se desencadeava. O que aconteceria se Carlos descobrisse? No entanto, à medida que me aproximava do meu objetivo, havia uma inquietação no ar. Carlos estava começando a agir de forma estranha. Notava-o verificando o celular com mais frequência, como se estivesse se certificando de que eu não estava. O olhar dele tinha uma nuance intensa, e eu me perguntei se ele realmente sentia que havia algo acontecendo. Cada arranhão no plano parecia uma fissura na confiança que antes estávamos construindo. Quando finalmente me deitei, a inquietação não me deixava em paz. A luz da rua filtrava pelas cortinas, e a sombra de Carlos na cama parecia mais imponente do que antes. Eu estava pronta para agir, para dar o próximo passo, mas a sombra da desconfiança pairava. Enquanto o sono não chegava, uma nova sensação brotou em mim. O que eu faria se Carlos sacasse o que estava por trás de tudo? Uma tensão crescente provocava calafrios em meu corpo. E com isso, teve-se um eco na minha mente, e eu precisava agir rapidamente. E neste momento crucial, ouvi o barulho do celular na mesa de cabeceira. O som fez meu coração disparar. O que poderia ser? Carlos estava prestes a acordar. O que eu estava prestes a descobrir poderia ser tudo ou nada. E a urgência crescia. Acordei naquele dia como uma... Carlos ainda dormia, e eu me levantei lentamente, silenciosa para não acordar. Ao preparar meu café, pensei em tudo que havia aprendido nas últimas semanas. As mensagens, os conselhos do advogado, as conversas com as mulheres que passaram por situações parecidas. Tudo isso me trouxe até aqui, a um ponto sem volta. Eu tinha que ser corajosa. O que mais me motivava era a imagem de Sofia. Ela merecia um lar onde se sentisse segura e amada. Olhei para o relógio. Hora de agir. Escolhi um evento em família. Um almoço que Carlos havia planejado para seus parentes. Era a chance perfeita. Muitas pessoas estariam presentes, e as tensões no ar ficariam evidentes. O fato de eu não ter revelado nada antes tornava a situação ainda mais emocionante. Ele não esperaria. Ao chegar na casa dos meus sogros, o clima era amistoso. O cheiro da comida no ar era nostálgico. Carlos estava animado, cercado por seus irmãos e primos, todos rindo e conversando.
Eu me forcei a não fraquejar. Cá. Fui para a cozinha ajudar minha sogra, e enquanto lavava os pratos, meu coração acelerava. A ideia de expor Carlos ali na frente de toda a família era assustadora, mas ao mesmo tempo era necessária, não apenas por mim, mas pela verdade que precisava vir à tona. Após alguns minutos, coloquei as mãos nos quadris e respirei fundo. Era isso. Assim que a mesa foi posta, decidi que não podia esperar mais. Com a voz firme, chamei a atenção de todos. Oi, pessoal, posso falar um minuto? O murmúrio das conversas parou. Todos olharam para mim. Carlos virou-se com uma expressão de confusão no rosto. Acho que precisamos esclarecer algumas coisas sobre a vida que temos levado. A tensão cresceu instantaneamente. Amor, o que você tá fazendo? Carlos hesitou, enquanto se levantava. Eu não tô brincando, Carlos. Isso não pode continuar assim. Tem algo que eu preciso mostrar, continuei, puxando o celular do bolso. O clima rapidamente se tornou pesado. As expressões da família mudaram. Meu sogro arqueou a sobrancelha. Minha sogra simplesmente estava paralisada, como se estivesse aguardando alguma catástrofe. Carlos tentou me interromper, mas ergui a mão. Por favor, escutem-me. As vozes de risadas se converteram em silêncios preocupados. Abri as mensagens que obtive. Olhem aqui, falei, mostrando para todos. As reações foram imediatas. Miradas de choque, murmúrios de incredulidade. Você não pode fazer isso. Carlos tentou se defender. Mas a incredulidade nos rostos dos parentes falava mais alto. Isso é privado. Privado ou é apenas uma tentativa de encobrir a verdade? Eu estava com o coração acelerado, mas não deixaria que o medo falasse mais alto. Olhei para ele com firmeza. Você não pode esconder isso de mim. Olhem. Mostrei a tela, um fio de mensagens recheadas de carinho com outra mulher. Ninguém estava preparado para isso. A tensão no ar era densa e os olhares de reprovação começaram a surgir. Alguns dos meus cunhados se entreolharam. Todos estavam surpresos, como se o chão havia desaparecido sob eles. Você realmente acha que pode fazer algo assim e sair impune, Carlos? Minha voz era contida, mas cheia de um peso que todos podiam sentir. Olhem o que ele tem feito nas costas de nossa família. Mal consegui terminar a frase. O nervoso tomou conta. Carlos tentou rebater, mas sua voz já não possuía a confiança de antes. Você não entende, isso foi apenas uma fase. Ele gaguejou, suas palavras soando rasas. O olhar de desgosto da família começou a se tornar palpável. Uma fase? E o que você acha que isso é, Carlos? Não é apenas uma fase, é traição, é mentir para a mulher com quem você se casou e, ao mesmo tempo, ser pai de uma criança que ama você. Ninguém aqui pode fechar os olhos para isso. Sem me dar conta, minha voz se elevou. E ali, naquele momento em que seu mundo começou a desmoronar, via vergonha em seu olhar. A negação que o protegia já não tinha espaço. Ele estava encurralado. As reações começaram a vir. Minha sogra levou a mão à boca, como se estivesse prestes a chorar. Um dos meus cunhados murmurou. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Havia um misto de apoio e descrença nas expressões. Calculando a audiência ao meu redor, percebi que aqueles que me apoiavam eram mais do que aqueles que estavam ao lado de Carlos. Vocês todos precisam saber a verdade, continuei, incrédula ao perceber o quanto estava firme. A cada palavra que saía da minha boca, a certeza crescia. Daqui em diante, nada será como antes. Esta mentira não pode mais nos prender. Carlos observou, o rosto pálido, enquanto tentava encontrar palavras. Eu vou me explicar, ele exclamou, mas a urgência não o ajudou. A família estava em choque. Uma maldição do silêncio aproximava-se de nós. Não, você não precisa se explicar para mim, mas para aqueles que acreditaram em você. O eco da minha voz reverberava e, por um instante, até mesmo eu me surpreendi. Essa mulher na minha frente, tão gritando e decidida, parecia um ser distante do que eu costumava ser. Porém, havia algo poderoso no ar. Em um canto percebi a expressão de Sofia. Ela estava em pé, os olhos arregalados,
observando tudo. Aquilo apertou meu coração. Minha coragem era para ela. Esta luta precisava ser vista por ela, para que soubesse que não se deve aceitar menos do que a verdade. Carlos, pego de surpresa, se sentou, uma sombra do homem que eu conheci. Eu realmente não queria que você soubesse, ele murmurou. A reação da família começou a se multiplicar. Algumas pessoas apoiaram, outras estavam mais confusas. Uns gritaram por justiça, enquanto outros ainda lutavam para digerir a revelação. Eu olhei para Carlos, agora sem certeza de quanto tempo ele ainda teria para se defender. E a cada movimento que ele fazia, percebi que estava colocando seu próprio destino em minhas mãos. E quanto a mim? O que ficou de mim neste relacionamento? O que restou de nós? Eu insistia sem medir palavras. A pressão se tornava intensa e não via como isso poderia acabar sem um preço. A adrenalina agora corria nas veias. Ali, entre as palavras, os murmúrios e a tensão, uma ideia começou a se formar em meu coração. O que se passaria com isso? O que viria a seguir? Essa revelação não era o fim, mas um novo começo. E com esse pensamento, não pude evitar um leve sorriso, mesmo em meio ao caos. Havia ainda uma verdade oculta, algo que eu guaria. E se essa revelação fosse só a primeira de muitas que estariam por vir? O som das vozes ecoava ao fundo, mas a ideia que brotava em mim era clara. Eu não estava sozinha nessa batalha, e a mudança estava apenas começando. O que mais conseguiria expor? E quanto mais eu revelaria sobre Carlos, não havia chance de voltar atrás. Estava decidida a seguir em frente, custasse o que custasse. Não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. O ar pesado estava carregado de emoções tumultuadas. Olhei ao redor, via rostos conhecidos, mas também rostos desconhecidos com expressões de choque. A revelação havia caído como uma bomba. As conversas, as risadas, todas tinham silenciado. O que antes era um almoço em família, agora se transformara em um campo de batalha. Carlos estava paralisado, a incredulidade estampada em seu rosto. Parecia um ator perdido em cena, sem saber o que fazer. Olhei para ele e meu coração se encheu de uma mistura de raiva e compaixão. Era um estranho, mas ainda era hora de agir. Sentia que todas as camadas que me protegiam estavam caindo e a verdade brilhava intensamente. Um dos meus cunhados, Daniel, que sempre foi o mais carismático da família, virou-se para Carlos com os olhos arregalados. Cara, o que você tem a dizer sobre isso? Como você pode fazer isso com ela? A voz dele era de incredulidade, um misto de desapontamento e desconfiança. O apoio estava se formando ao meu redor, e eu me sentia parte de algo maior, de uma rede de apoio, que mesmo entre laços familiares se sentia genuína. Enquanto Carlos tentava encontrar palavras, o vazio das explicações se tornava evidente. A verdade o havia encurralado. É uma mentira, é uma fase. A voz dele estava entrecortada, como se estivesse tentando se agarrar a qualquer palha que pudesse salvar o que restou. Havia uma expectativa ansiosa no ar. As vozes murmurantes, as discussões sussurradas, começaram a espalhar-se entre os convidados. Algumas pessoas começaram a se afastar, enquanto eu não sabia se sentia alívio ou medo. Era um momento de libertação e dor simultâneos. Minha sogra, que sempre foi gentil e cautelosa, estava em choque. Seu rosto estava lívido. Carlos, como você pôde? Ela sussurrou. As palavras saindo como um eco. Aquela fragilidade dela só reforçou como as relações familiares eram frágeis. Mas agora um novo laço estava se formando. Eu estava ali no centro de tudo, e isso me dava uma força que nunca pensei que tivesse. Mas não era só Carlos que estava sob escrutínio. Havia um peso nas minhas costas, como se eu estivesse sendo medida, avaliada. A culpa, o medo do que isso significaria para a família, para Sofia. Olhei para minha filha, que estava cercada pelos tios, confusa. Tentei me lembrar de um momento feliz enquanto a observava. O sorriso dela se apagou e um nó se formou na minha garganta.
Eu não queria que a inocência dela fosse manchada por esse caos. Precisava lembrá-la de que tudo aquilo não era culpa dela. As vozes ao meu irmão, sempre o protetor, virou-se para mim com um olhar firme. Você está bem, Ana? O que precisar, estou aqui. Aquilo me aqueceu de dentro para fora. Apesar do tumulto, havia amor genuíno. Isso me deu coragem. Alma em chamas, porém a ferida estava começando a cicatrizar. Os olhares me seguiam, enquanto as conversas fervilhavam ao meu redor, algumas sussurrando, outras com julgamentos abertos. Carlos começou a ser questionado por outros membros da família. Ele tentava articular palavras, mas a sujeira estava exposta. Você não tem nada a dizer para se justificar, Carlos. Você fez isso com uma mulher incrível. A voz da minha cunhada ressoou forte entre todos. O que era um campo de batalha familiar, aos poucos se tornava um clamor de defesa. Minhas aliadas se empoderavam, e eu percebi que não estava sozinha nessa luta. Havia força em números. Um outro cunhado, Ricardo, olhava para Carlos com um misto de desapontamento e preocupação. Você deveria ter pensado antes de fazer algo assim. Agora pense em como vai se redimir, se é que ainda existe a chance. A tensão ia crescendo, e a coragem dos outros se tornou uma parte do meu próprio poder. Enquanto tudo isso acontecia, percebi que o mundo à minha volta se tornava um borrão. A adrenalina corria solta, mas as emoções também. A expectativa virava a expectativa de alívio. Depois de anos de uma relação sufocante, finalmente havia uma luz no fim do túnel. Eu podia sentir isso, mas sombras ainda pairavam sobre mim. Ao olhar nos rostos de familiares, percebi que a situação era muito mais complicada do que eu imaginava. Alguns ainda estavam em um estado de negação, parecendo entender a traição de Carlos, enquanto outros questionavam minha decisão de expor isso tudo na frente de todos. O olhar de desapontamento da minha sogra me atingiu como uma flecha. Mas ao mesmo tempo, ela também estava se esforçando para entender, o que era alívio para mim, em outras partes. Eu tinha que deixar claro que essa escolha era minha. A decisão de me expor ficou clara e agora não havia como voltar. Ele tinha se encontrado preso em uma armadilha que havia criado, e eu não ia ficar presa outra vez. Logo, as conversas se desenrolaram em volta de mim. Havia murmúrios, troca de olhares e até pequenos comentários que me faziam sentir vulnerável. Isso é muito chocante, sussurrou uma prima. Você tem certeza de que quer isso? É complicado. Mas a pergunta que mais me doía era: até onde isso afetaria Sofia? Ela subiu nas minhas pernas, simplesmente me dando um abraço de conforto. O calor dela me aqueceu e me fez lembrar que minha coragem não era apenas para mim, mas para ela também. Lembrei que tudo isso também era sobre ensinar a ela o que era respeito e amor verdadeiro. Ela não deveria sufocar em um amor corrompido. No coração da massa familiar, Carlos finalmente se levantou, uma postura derrotada. Ele encarou as pessoas ao seu redor. Sinto muito. Eu cometi um erro, ele gaguejou. Afirmar isso parecia quase patético. Mas havia um tom de desespero que começava a surgir. O que poderia ter sido uma maneira de agir para recuperar o respeito apenas aumentava o abismo entre ele e aqueles que um dia o apoiaram. Logo, o choque na mesa começou a se transformar em murmúrios de desapontamento. O que antes era um almoço amoroso, agora se transformara em um debate sobre moralidade, traição e como alguém poderia se comportar de forma tão indelicada. Aquela luz que me tinha encorajado estava se dissolvendo em uma sombra de incertezas. Mas a verdade é que Carlos já havia perdido a confiança de muitos. Aquela vergonha começava a desenhar um novo panorama. O que antes era compreensível, agora era revolta. Eu sabia que isso não acabaria bem para ele. Isso se tornaria uma tempestade que ele não poderia controlar. As consequências de suas ações estavam começando a pipocar, e famílias não se recuperam facilmente de traições. No meio de tudo, estava isso dentro de mim, um ardor recém-descoberto de liberdade, que não se definia apenas pela traição, mas também pelo meu próprio poder. O restante do dia foi preenchido com abraços,
conversas de apoio de familiares e amigos. As palavras de conforto inundavam o espaço com sentimentos de solidariedade. Alguns ainda olhavam para mim com apoio, enquanto outros pareciam indefinidos, sem saber como lidar com a situação. Mas de alguma forma, era mais fácil agora. O peso que carregava parecia mais leve, mesmo que ainda estivesse presente. Eu não estava mais cativa nas sombras das decisões de Carlos. Ao final daquele dia tumultuado, fui para casa com a esperança renascente. Entre o barulho e as lágrimas, o que antes parecia o fim, começou a se tornar um novo começo. A vida, com todas as suas complexidades, seriam caminhos a serem enfrentados. Senti uma leveza no meu coração, como se a libertação estivesse na esquina, esperando para me acolher. A luta estava apenas começando. O que eu estava prestes a descobrir mudaria tudo novamente. As coisas mudaram tanto após o que aconteceu naquele dia. O confronto, a revelação, tudo isso me deixou com um misto de alívio e um peso no peito. Fui para casa sem saber exatamente o que esperar. Carlos, bem, ele ficou distante. Um estranho que havia sido parte da minha vida por tanto tempo, agora ele era mais um. Sofia sentou-se ao meu lado no sofá, seu olhar curioso e confuso. Eu queria protegê-la de tudo isso, mas a verdade estava ali, entre nós, como um elefante branco. Decidi que não falaria mais sobre o que aconteceu. Não naquele momento. Os dias seguintes foram difíceis, mas eu estava determinada a recomeçar. Fui para a cama pensando em tudo o que tinha que ser feito. Sei que estava no caminho certo. Eu sentia. Me lembrei de tudo o que havia escrito no meu caderninho. As ideias estavam lá, cheias de vida e esperança. Era hora de trazê-las de volta à tona. No trabalho, algo aconteceu. Uma colega percebeu que eu estava diferente. Ela perguntou se eu gostaria de participar de um projeto novo, algo relacionado a design gráfico. Meu coração acelerou. Era a chance de me conectar com o que realmente amo fazer. Claro, respondi, com um sorriso genuíno. Eu precisava disso. O projeto consistia em ajudar pequenas empresas a se reestruturar suas identidades visuais. Perfeito, pensei. Uma oportunidade de mostrar meu talento e, ao mesmo tempo, me reerguer. A equipe era cheia de energia, e tão logo me envolvi, o entusiasmo começou a florescer em mim. Era como voltar a viver. As reuniões se tornaram um espaço de liberdade criativa. Lembro de um dia em particular, quando apresentei uma proposta. O olhar de aprovação do meu chefe, um homem que sempre acreditou no meu potencial, trouxe lágrimas aos meus olhos. Eu não estava mais presa. Estava criando algo. Milhas de ideias surgiram e a atmosfera ao meu redor se tornou cheia de possibilidades. A cada esboço que finalizava era um passo a mais para minha nova vida. Sofia começou a notar minha transformação. Um dia ela disse: "Mamãe, você está mais feliz." Aquilo me fez sorrir e perceber que, mesmo em meio ao caos, eu tinha algo realmente bonito para oferecer a ela. Um exemplo de força e determinação. Ela também merecia ver que a vida pode ser incrível, mesmo após as dificuldades. Numa tarde, enquanto trabalhava em casa, recebi uma mensagem de uma amiga de longa data, Ana Rita. Ela havia passado por algo parecido e queria conversar. Combinei um café, e ao me encontrar com ela, a sala se encheu de histórias que nos uniam. Trocar experiências e sentimentos fez toda a diferença. Era como se estivéssemos em um clube secreto de sobreviventes. Ana me falou sobre como ela se reergueu depois de um relacionamento abusivo. Suas palavras soavam como música e me tocaram. Enquanto isso, continuei a trabalhar no projeto. Conheci mulheres incríveis durante as reuniões. Uma delas, a Maria, compartilhou que estava passando por uma fase difícil em seu trabalho e na vida pessoal. Isso me fez pensar como as histórias de todas nós se conectam. Um dia, tive a ideia de organizar um encontro. Um workshop para mulheres onde poderíamos compartilhar experiências e desenvolver nossas habilidades. Preparei tudo com carinho. Queria que fosse especial. O evento foi um sucesso surpreendente. Mulheres de todas as idades apareceram, cada uma com suas histórias de luta. Durante o evento, me senti intensa, cheia de vida. Quando peguei o microfone, as palavras saíram. Falei da minha jornada, da dor e da superação. A energia na sala era contagiante. Ouvia comentários sobre como as outras se sentiam inspiradas.
O poder da conexão estava ali, pulsando entre nós. Havia algo mágico na maneira como as mulheres se apoiavam, trocavam ideias, risadas e até lágrimas. Em momentos assim, nutrir o relacionamento entre nós me fazia sentir que essa era a revolução que tanto precisamos. Sofia estava em uma das mesas, aplaudindo com um sorriso largo. Isso me encheu de orgulho. Ela viu sua mãe se transformar. Eu queria que ela soubesse que podia ser forte, que sempre haveria luz após a escuridão. Conforme a vida seguia, Carlos começou a aparecer ocasionalmente. Inicialmente era uma presença desconfortável, mas à medida que eu me reformulava, isso começou a mudar. Ele tentava conversar, buscando perdão, mas eu não estava mais na mesma página. Podia vê-lo desejando entender, mas também percebia que ele não compreendia a gravidade do que fizera. Com o tempo, passei a confrontá-lo com mais firmeza. Um dia, quando veio me falar sobre a possibilidade de nos reconectar de alguma forma, eu simplesmente respirei bem fundo e deixei claro: Carlos, eu estou em um novo caminho. Você não é mais meu foco. Aquilo atingiu como um soco. Mas eu sabia que sentia que existia um último obstáculo a ser superado. Algo que ainda poderia me deixar insegura. Eu estava em uma corrida, mas a linha de chegada ainda estava longe. O que aconteceria quando a poeira assentasse? O futuro parecia incerto, mas iluminado por novas esperanças. Em uma tarde ensolarada, enquanto eu estava no quintal plantando novas flores, pensei: o que vem a seguir? Li um livro sobre empreendedorismo e uma ideia começou a fervilhar na minha mente. Um projeto que poderia unir todas as minhas paixões. Mas como deveria proceder? Que passos eu deveria dar? Decidi dar vida àquela ideia. Mas existia uma pequena voz na minha cabeça que me questionava se eu realmente tinha coragem suficiente. E talvez fosse essa incerteza que me impulsionava. O tempo estava passando, e havia vida pulsando ao meu redor, cheia de sonhos, mas havia um eco persistente que não me deixava em paz. E no fundo, uma pergunta pairava: estaria eu pronta para o último grande desafio que meu caminho? Nos meses que se passaram desde aquele dia fatídico, minha vida deu um giro completo. Olhando para trás, parecia que eu havia sido jogada em uma montanha-russa de emoções. Mas a verdade é que cada curva, cada queda e ascensão me trouxe mais perto de quem eu realmente sou. O sofá do meu antigo lar, onde tantas brigas aconteceram, agora era apenas um lugar onde eu sentava com Sofia para devorar livros juntas. A luz que entrava pela janela parecia mais brilhante, e a semana passada se transformou em um tempo de renovação. O projeto de design gráfico foi um divisor de águas. Me lembrou quem eu era, cheia de ideias e paixão. Com o apoio daquela pequena equipe de mulheres, encontrei um propósito que me impulsionou. Começamos a trabalhar em identidades visuais para pequenas empresas da comunidade, e a cada novo desafio, a cada feedback positivo, sentia meu coração pulsar com força. Um dia, após uma reunião, eu estava tão emocionada que chorei, não de tristeza, mas de felicidade pura. Agora, via a magia em sua arte, a alegria refletida em seus olhos, como se ela também estivesse florescendo. A visita da Ana Rita na semana passada foi reconfortante. Depois de começarmos a criar um grupo de apoio em nossa comunidade, havia algo especial em compartilhar experiências. Ela trouxe um bolo de cenoura e nós duas rimos, contando histórias sobre como nossas vidas mudaram de formas inesperadas. Os encontros se tornaram frequentes, e um daqueles momentos me fez perceber que havia criado laços sinceros com mulheres poderosas. Elas me apoiavam quando a dúvida surgia e celebravam minhas conquistas como se fossem delas. Quanto a Carlos, a interação entre nós foi se tornando gradual. Ele havia tentado se reaproximar de mim e, apesar de todo o ressentimento, comecei a aceitar que isso não precisava significar reatar o relacionamento. Olhando nos olhos dele pelo telefone ou durante os encontros com Sofia, parecia que havia um novo respeito entre nós. O último encontro foi em. Eu sorri e percebi que estava transmitindo a ela que a verdadeira força vem de dentro. Como se isso não fosse o suficiente,
algo surpreendente aconteceu. Recebi um convite para dar uma palestra em um evento de empoderamento feminino na cidade. No momento em que vi o convite, o medo e a excitação tomaram conta de mim. Eu realmente estava sendo convidada para falar sobre minha jornada. Todas aquelas incertezas que senti me disseram que eu tinha que aceitar. Então, eu fui. Com a voz trêmula e o coração acelerado, subi ao palco diante de uma sala cheia. E à medida que falava, percebia que cada palavra ressoava não apenas em mim, mas em todas ali presentes. Eu queria que elas soubessem que recomeços podem acontecer e que é possível voltar a brilhar, mesmo após momentos sombrios. Elas respondiam com sorrisos, risadas e lágrimas. O apoio que eu sempre procurei tomou forma naquela sala, e por um instante mágico fomos todas uma só. No final, ao descer do palco, fui cercada por mulheres. A verdadeira liberdade não vem de escapar da dor, mas de entendê-la e transformá-la em algo maior. Meus dias agora eram preenchidos por atividades que falavam minha linguagem, com um propósito claro. Voltei a desenhar, a sonhar em grande. Mais que isso, voltei a trazer aqueles sonhos à vida. Um novo ciclo para novas amizades. Eu não esperava, mas conheci um grupo de mulheres que se reúnem em um café local toda semana. Cada uma delas trazia experiências tão reais, dolorosas e inspiradoras, que me faziam sentir que nunca mais estaria sozinha. A cada sessão, eu me sentia mais forte. E a mais importante realização, meu status financeiro finalmente estava estável. Consegui juntar dinheiro suficiente para abrir um pequeno ateliê, um espaço onde poderia trabalhar em minhas criações. Mal posso esperar para ver como será a vida quando eu finalmente der esse passo. Meses depois de meu renascimento, as mensagens surgiam em cascata. Mulheres reclamando que estavam presas, inseguras. Isso pode parecer um clichê, mas, no fundo, a verdade é que nós somos as arquétipas de nossas histórias. Dentro de cada uma de nós, existe uma força que pode ser revelada em qualquer momento. Eu aprendi que nós somos muito mais do que os nossos erros ou os reveses que enfrentamos. E olhando para o futuro, só me vejo seguindo em frente, viva, apaixonada e repleta de amor por mim e aqueles que estão ao meu redor. Uma frase que carrego sempre na minha mente é simples, mas poderosa. A vida não é sobre o que acontece, mas sobre como você escolhe reagir. O que eu conqueri agora é mais do que estabilidade. É uma vida que vale a pena ser vivida. Decidi não apenas escrever minha própria história, mas convidar todas à minha volta a reescreverem as suas. O que vem a seguir? Tô pronta para desvendar mais. Agora eu te convido a juntar-se a essa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar